Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem, também é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos iniciar então nossa aula da IFA, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, do componente de Educação Física, e agora eu convido vocês a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 12, objeto de conhecimento, linguagens, arte e ativismo na Amazônia. Detalhamento, gêneros textuais, debate e júri simulado. Muito bem, então vamos lá aprender sobre esse assunto que eu acabei de citar para vocês. Então a gente já começa assim, com um tema um pouco polêmico. Assim. Então vamos ver o que eles acham aí. Para você, a caça e a pesca de subsistência em áreas protegidas, direito cultural ou crime ambiental? É um tema bastante forte, né? Será que eles pararam para pensar nesse assunto, professora? Pois é, geralmente as coisas vão, né, acontecendo e a gente não para realmente para pensar, mas neste momento a gente quer que você reflita sobre isso. Então, a caça e a pesca, né, um direito, né, mas a gente está falando não é em qualquer lugar, né, a gente está falando em áreas protegidas. Então, é um direito ou é um crime ambiental? Então, a gente começou com essa questão porque nós iremos falar, né, sobre um gênero que utiliza dessas temáticas assim polêmicas, né? Então, é o seu principal objetivo, que é o debate. Sim, e antes da gente começar falando, apresentando, né, esse gênero, essa questão é muito interessante, né, porque o debate ele acontece de uma forma que as pessoas elas vão opinar sobre algo. Quando a gente fala de um assunto polêmico, a gente está falando ali, já vem aquela conotação do extremismo, né, de ideias completamente opostas, né, que ali se confrontam em algum momento, como no caso dessa pergunta aí que instiga esse pensamento aí muito contrário, né, muito ali no extremo. Então, pessoas podem defender, como pessoas podem condenar, né, e aí a gente já entra nesse embate ou nesse debate, né, professora? Isso, porque o principal é que nós, né, todos nós, a gente tem nossa opinião, mas a gente tem também e deve respeitar do outro. Eu acho que o outro é errado, acho, mas o outro também acha que eu estou errada. Então, não vamos chegar num consenso, né? Sim. Então, o debate, ele é bem interessante, porque a gente vai expor, né, as ideias, você vai pôr o ponto de vista seu, eu vou colocar o meu, a professora Rafaela o dela, mas a gente tem que saber ouvir. Exatamente. E essa imagem que vocês viram aí na cartela, ela traz justamente essa ideia do que é de fato o debate. O debate ele não é uma discussão no sentido de você ir apontar o dedo na cara do outro e falar eu tô certo e pronto e acabou-se. Pra Não é briga, isso. né? Ir para briga, né? Mas como vocês vão observar aí na cartela, a imagem ela traz o quê? Um diálogo, né? Onde as pessoas, pelo menos a interpretação que eu faço dessa imagem, que as pessoas elas estão dialogando, apresentando seus pontos de vista, mas como a professora Riso falou, de uma maneira respeitosa, né? Civilizada, colocando ali, cada um falando no seu tempo, apresentando, né, as suas teses, as suas ideias. E o debate, ele é justamente um gênero oral de natureza argumentativa, em que duas ou mais pessoas discutem suas ideias ou mesmo confrontam seus pontos de vista. Mas essa imagem ela traz essa representação justamente de um debate acontecendo de uma maneira muito civilizada, de uma maneira muito respeitosa com o ponto de vista do outro, porque o fato de você pensar daquela forma não significa que é a verdade absoluta. É só a forma que você analisou aquele tema e você chegou àquela conclusão.
mas como todos nós, né, existe um princípio na educação física que é o princípio da individualidade biológica. O que isso significa? Que cada ser é único, é de um jeito. Então, se eu me deparo com um determinado assunto, eu tenho a minha capacidade de analisar aquilo e tirar minhas próprias conclusões, mas não significa que a forma como eu penso está correta. E o debate ele vem justamente para enriquecer esses pontos de vista, né, professora? Porque as pessoas, elas têm uma ideia negativa do debate. Por quê? Por conta dos debates políticos, né, que vão ao extremo. Então, não é isso, exatamente Isso é. né? E não é não necessariamente tem que chegar a esses extremos, a briga propriamente dita. E olha só, um outro tema polêmico, né? Quando envolve questões políticas, quando envolve esse cenário político, realmente tanto é que quando você citou, professora, sobre esse cenário político, aí a minha reação foi muito natural, tipo, não, é porque de fato os políticos que deveriam representar de uma forma bem harmônica, né, trazendo ali para o resto da sociedade essa ideia de pacificação, de respeito pela ideia do outro, fazem justamente o contrário. Aí eu já trouxe um outro tema polêmico. São vários, né? Porque tem a religião também. Sim. Né? Um tema assim bem polêmico. O futebol. Para quem gosta muito, né? Também. E as pessoas têm uma ideia também que eu acredito que é equivocada, né? Justamente porque trazem essa ideia do debate como sendo algo, como é que eu posso dizer? Agressivo. Mas tem gente que fala assim que política, religião não se discute. Mas eu acho que sim, porque a discussão ela traz o conhecimento, mas a discussão respeitosa, obviamente, o debate acontecendo de maneira respeitosa. Porque eu só vou conhecer a religião do outro se eu me permitir ouvir o que ele tem a dizer a respeito da sua própria religião, da sua própria cultura. Porque se você não conhece, nem para debater você serve. Exatamente. Né? Como é que você vai debater um tema que você não sabe? Só porque você não gosta daquela religião, aí não tem como, né? E é o debate. Aí o debate ele vai além, né? De só chegar a estar ali os dois discutindo. Então ele vai bem além disso. O debate, a gente sabe que é um texto argumentativo oral. Argumentativo já diz, né? Que é argumentar, né? Colocar suas opiniões, né? E oral, porque você vai falar, né? Através da fala. Então, tudo que se diz oral é porque vai, né, refletir, vai sair pela boca. Então, é o que você fala, o que você transmite. Muito bem. E o texto argumentativo também é exposição e defesa de uma opinião. Então, ele vai expor, né, a opinião e, quando necessário, vai defender essa opinião. E tudo isso através, como a professora Risa falou, da fala, né? A fala é o principal instrumento do debate, né? Onde você vai, de fato, verbalizar a sua opinião, você vai expor o seu pensamento. E, obviamente, para você formar um pensamento, formar uma opinião, você tem que ter bagagem teórica para aquilo, né? Você tem que conhecer a fundo o tema que você está debatendo, porque senão a sua teoria ela vai ficar muito vaga, né? As suas palavras, a sua fala, ela vai ficar muito vaga e você não vai conseguir e não vai ter o debate. Nem vai ter, porque ela não vai fluir, né? A conversa, os argumentos vão parar por ali. Ah, por que você não gosta disso? Ah, porque eu não gosto. Isso não é argumento. Só minha opinião importa. E acabou. Não é assim. E olha só que legal. A gente viu que a parte oral é muito importante, é a parte crucial dentro de um debate, né? Você verbalizar é muito importante
porque é o principal instrumento dentro de um debate. Mas vocês sabiam também que existe uma outra questão que pode reforçar a sua teoria, reforçar aquilo que você está expondo dentro de um debate? A gente já sabe que o debate são duas pessoas ou mais pessoas expondo e confrontando as suas ideias, né? E a gente pode reforçar isso através da nossa expressão corporal. Então, como é que eu posso usar o corpo para reforçar a argumentação? Então, para eu reforçar essa argumentação, o corpo ele vai atuar ali em conjunto com aquilo que eu estou falando e vai trazer uma confiança a mais, né? Trazer mais verdade para a minha fala, mais emoção, de forma a ficar uma fala coerente, né? Com a forma como eu estou me expressando corporalmente, tá certo? Então, a linguagem corporal ela vai compor, digamos assim, cerca de 50% da comunicação. Então, ela vai atuar juntamente com a sua fala, né? E quando ela é bem utilizada, pode ajudar nesse convencimento do outro aí na manifestação da sua ideia. Olha só que legal, né? A gente poder utilizar o nosso corpo para reforçar aquilo que a gente está falando. É tanto quando a gente apresentou aquelas duas imagens, né, da moça e o rapaz lá no debate, quando eu olhei, eu digo, olha que coisa civilizada pela postura, né, que eles estão ali. A gente viu que são pessoas, né, de repente é uma representação, mas ali, se fosse de verdade, vocês, olha, são pessoas que se respeitam, né? E olha só um exemplo. Imagina só, nós vamos começar um debate e eu chego aqui com a professora e eu começo a falar gritando e gesticulando. Olha esse negócio, ó. Exatamente. Como que ela vai receber? Como é que a gente vai conseguir conduzir um debate de maneira civilizada com a minha expressão corporal, gesticulando e apontando o dedo, né, no rosto da professora? Não dá para ser assim, né? Então, a gente vai ver aqui algumas dicas de como é que a gente consegue utilizar o nosso movimento corporal, a nossa expressão corporal a nosso favor, né? Para corroborar com aquilo que a gente está verbalizando. Primeira coisa é postura e presença. Manter uma postura ereta, né? Vocês observaram lá na imagem, aquela imagem foi muito legal de ser colocada, porque vocês observaram que eles estavam ali, ó, postura ereta, apresentando o seu argumento, né? De uma maneira muito tranquila. Então, quando você está assim, com a postura ereta, você transmite confiança naquilo que você está falando. Imagina se eu tivesse aqui, ó, largada, desse jeito aqui, ou então com a mão no bolso, desse jeito, você ia dar credibilidade para aquilo que eu estou falando? Não ia. Então, ó, postura ereta. Outra coisa também bastante interessante é você ocupar o espaço que você está inserido ali durante o debate. Imagina, naquela imagem vocês viram que eles estavam atrás de um púlpito, né? Então, o que seria ocupar aquele espaço? É você, ó às vezes andar um pouquinho, né, para o lado, para o outro, se for permitido fazer isso, né, dependendo do local, se for locais muito formais, talvez não, mas é interessante, porque imagina se você, por exemplo, é um professor e você está expondo um conteúdo e você fica só lá sentado atrás da mesa. Como é que o aluno... Imagina se a gente tivesse aqui uma bancada, a gente ficar só aqui atrás da mesa, como é que vocês iriam receber o nosso conteúdo? Né? Então, ocupar o espaço que a gente está inserido ali é super importante, a gente saber aproveitar esse espaço a nosso favor, porque quando a gente anda, né, um pouquinho ali durante a nossa argumentação, e aí a gente transmite também uma certa tranquilidade, uma certa confiança naquilo que a gente está passando, né, porque dá a impressão de que a gente está tranquilo, né, com o conteúdo que a gente está passando. E outra coisa também muito interessante é o movimento com propósito, né? Se eu tenho, por exemplo, eu quero dar ênfase a uma fala, né? E essa fala, ela, como é que eu posso dizer? Ela vem acompanhada, por exemplo, de uma expressão mais eufórica. O meu movimento, a minha expressão, ela tem que acompanhar a minha fala. Porque imagina só se eu falasse para vocês, gente, eu estou feliz. E eu falasse desse jeito, será que vocês iriam acreditar em mim que eu estava feliz? Né? Não,
Por quê? Porque o meu movimento corporal, a minha expressão corporal, ela está totalmente contrária àquilo que eu estou passando. Então, movimente-se com propósito, né? São aí algumas dicas sobre postura e presença que a gente deve ali inserir durante um debate. Outra coisa interessante também, não só do movimento corporal, mas também das expressões faciais. As expressões faciais, elas são muito importantes, porque elas vão ali, ó, carimbar aquilo que você está falando. Uma coisa interessante é você, por exemplo, se você está debatendo e você tem plateia, é interessante você manter o contato visual. Se a sua oralidade ela for direcionada naquele momento para a plateia, lembre-se da movimentação com intenção, né? Então, se naquele momento você quer comover a plateia, você vai se dirigir a ela, você vai olhar para a plateia e preencher esse olhar tanto para a esquerda, para a direita, para o centro. Se você está assim num local onde existem pessoas mais acima de você, né, posicionadas mais acima de você, você também vai direcionar o olhar para essas pessoas. Se existem pessoas mais abaixo, você vai olhar para essas pessoas. Manter o contato visual é super importante, né? Olhos nos olhos. Aí eu pensando aqui, tudo isso com equilíbrio, né? Isso. As expressões, pessoas que se mexem demais, andam, ficam ali também demais, né? Não é legal, Sim. né? Tem que ter um certo equilíbrio para tudo na vida. Exatamente. Por isso que é a questão da movimentação com intenção, com um Isso. propósito, né? E como eu disse, se o objetivo é você falar um tema sensível e você quer comover o público, então você tem que direcionar para o público, você tem que manter o contato visual com o público para que ele acredite naquilo que você está falando e compre a sua ideia. Alinhar a expressão com a mensagem também, né? Se é um assunto sério, se naquele momento você está passando uma informação muito séria, a sua expressão ela tem que ser de seriedade, né? Se é algo mais leve, mais descontraído, a sua expressão ela vai mudar de acordo com a sua entonação de voz, de acordo com o movimento do seu corpo, né? E de acordo com a mensagem, principalmente, que você está verbalizando. Lembre-se que o debate, ele é o instrumento principal ali é a oralidade, né? É a verbalização. Outra coisa também são os gestos e mãos. Então, faça gestos abertos. O que seria isso? Será que é eu chegar e fazer isso aqui? Não, não. Existe uma técnica que falam que quando a gente, por exemplo, mostra a palma das nossas mãos, né, a gente transmite ali confiança, né? É como se a gente não tivesse nada a esconder. Porque imagina, se eu estou todo o tempo assim, ó, com a minha mão aqui, a gente está aqui, a gente tem essa mania de estar aqui justamente para não Porque nós não ter podemos cuidado estar. de não ocupar tanto É. espaço por conta do nosso espaço limitado. Mas o mostrar a palma das mãos, né, no momento oportuno, ele traz essa conotação de que você está sendo ali verdadeiro naquilo que você está falando, né? O ajuste, os gestos, a energia da fala também. Então, se eu quero enfatizar, né, eu faço não de uma maneira tão exagerada, mas eu enfatizo a minha fala. E evitar gestos nervosos. Bater o pé, né, ficar batendo o pé, ficar aqui, ó, fazendo isso com as mãos, né? Por mais que você esteja nervoso, a gente vai ver num próximo ponto, existe técnica também para você se livrar ali do nervosismo, né? São coisas super interessantes. E outra coisa também é a respiração e a voz. O controle da respiração é super importante. Então, lembra que eu falei se você estiver nervoso? Aí o que você vai fazer? Procurar respirar, ó, tranquilamente, né? Para que a sua voz ela não seja atropelada porque você não está respirando direito, né? E usar o tom e o ritmo da voz de acordo com aquilo que você está, com a mensagem que você está passando. Então, mais uma vez, é um trabalho em conjunto. A expressão facial, o movimento corporal, para dar ênfase àquilo que você está falando. E o tom da sua voz, o ritmo da sua voz também. Então, isso é super importante. Aí são algumas dicas que você pode utilizar dentro do debate e também de um outro gênero que a gente vai falar, né, professora? Isso. E agora eles já aprenderam, né, como se portar diante de um debate, a gente vai agora aprender as características do debate. Então, é interessante que a gente compreenda essas características, né, para um momento oportuno você
para saber diferenciar. Olha, aqui estão falando de um gênero chamado debate. Então, o debate, uma das características é o discurso persuasivo, que é persuadir, é levar, né, a pessoa a acreditar naquilo que você está falando, né? Ou seja, o objetivo é convencer os demais participantes e plateias sobre o respaldo da opinião defendida. Que ali, se eu jogo minha opinião, estou defendendo, eu tenho que mostrar, né, que eu entendo daquela temática, daquele assunto, e eu estou me apropriando dela e estou querendo que alguém também se aproprie da minha opinião. Tem também uma pessoa chamada debatedor, que é muito importante. Sem ele, o que aconteceria? Nada. Então, temos que ter a presença de pelo menos 2. Só um ele vai debater? Não vai, né? Porque não tem nem porquê ele debater. Então, são no mínimo 2 debatedores e um mediador. Em geral, cada um dos debatedores defende uma opinião sobre o tema. Geralmente, um defende positivamente, outro negativamente. Um debatedor apresenta argumentos contrários, ao passo que o outro apresenta argumentos favoráveis àquela temática debatida. Mediador. Qual é o papel do mediador em um debate? Ele assegura o cumprimento de regras previamente definidas. Quais são essas regras? Antes, está ali todo mundo conversando, olha, temos que manter o cumprimento dessas regras. Quais são? Tempos iguais. Né? Eu não posso, um debatedor, ter 1 hora ou 5 minutos e o outro 2 horas, 10 minutos. Não dá. Né? Tempos iguais de exposição e resposta. Quem tem a vez de falar, por exemplo, então o mediador fica ali. Agora você, né? O segundo debatedor. A linguagem, também é uma característica importante, a linguagem utilizada é a formal. Mesmo que um debate, né, ele requer uma linguagem mais estruturada. Então, essa linguagem formal é aquela que a gente aprende na escola, né? A gente usa a linguagem informal em casa, com os amigos, lá no campinho. Mas, nesse momento, em alguns gêneros textuais, nós temos a obrigação de utilizar a linguagem formal, ok? E agora a gente vai para a prática. Vamos verificar aqui um exemplo de um debate. Então, agora vamos para a prática. Olha só, qual é a temática? Rodeio, maltrato aos animais? O que é que você acha? É aquela situação que a gente falou, né, dos temas polêmicos. Existem opiniões e opiniões, né? Melhor não comentar. Não se meter nessa questão, né? A gente vai deixar com os nossos personagens, Isso. né? Então, vamos ver o que é que eles acham sobre isto. O primeiro, a gente vai ficar assim. Eu vou dizer que sim. E eu digo que não. Que não, mas isso aqui é só uma representação, minha gente. Exatamente. Está representando a esse personagem. Então, rodeio, maltrato aos animais? Sim. Os animais são submetidos a sofrimento mental porque são colocados em uma arena com som e iluminação muito fortes. Não. Os touros de rodeio são animais preparados para esses eventos e o espetáculo dura poucos minutos. O rodeio maltrata os animais, sim. Não há razão para submeter animais a estresse exclusivamente para a diversão dos humanos. Não. Um rodeio como o de Barreto gera empregos para um grande número de pessoas. E aí? De qual lado vocês estão? A gente não concluiu, só para vocês terem uma ideia, né? De como acontece um debate. Mas aí,
o final cada um vai resolver, né? Vocês pensem sobre isto. Porque agora nós temos outro gênero textual que não deixa de ser também um debate, né? A gente vai apresentar para vocês o júri simulado. Então, o júri simulado é um gênero textual oral e, por vezes, escrito, como nos roteiros, que busca simular um julgamento para debate de um tema usando a estrutura de um tribunal. E aí a gente tem algumas funções dos participantes, né? Como o juiz, que vai organizar o julgamento, dar a palavra e pode estipular a pena, a acusação através dos promotores, que argumenta para provar a culpa do réu, a defesa através dos advogados, que apresenta argumentos para provar a inocência do acusado, as testemunhas, que fornecem informações sobre os fatos, e os jurados, que vão analisar os argumentos apresentados e dão um veredito, decidem sobre a culpa ou a inocência do réu. Mais uma vez, a gente vai apresentar aqui o júri simulado, né? Um exemplo para eles, né, entenderem melhor. Boa tarde a todos. Iniciamos o júri simulado com o tema: As queimadas na Amazônia podem ser consideradas práticas culturais ou crimes ambientais? Peço que todos mantenham o respeito e o bom senso durante as falas. Vamos começar com as apresentações das partes. Excelentíssimo juiz, senhoras e senhores do júri, a promotoria vem demonstrar que as queimadas na Amazônia configuram um grave crime ambiental, responsável por milhares de hectares de florestas destruídos todos os anos. Essa prática contribui diretamente para o aquecimento global e perda da biodiversidade e a emissão de gases poluentes, colocando em risco não apenas os ecossistemas, mas a vida humana nesse planeta. Portanto, não se trata de uma tradição inofensiva, e sim de uma ameaça ambiental que deve ser combatida com rigor. Excelentíssimo juiz, prezados colegas e membros do júri, a defesa reconhece os danos causados pelas grandes queimadas ilegais, mas ressalta que nem toda queimada é criminosa. Para muitas comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas, o uso controlado do fogo é parte de um modo de vida ancestral, essencial para o plantio, o manejo da terra e a renovação do solo. O problema não está na tradição, mas na forma descontrolada como ela tem sido apropriada por grandes produtores e empresas. Assim, criminalizar todas as queimadas é apagar saberes culturais e negar o direito dessas populações à sobrevivência. Para mim, é crime ambiental. Além da perda da biodiversidade, as espécies são ameaçadas. Precisamos de mais fiscalização. O uso controlado do fogo para o cultivo não prejudica o meio ambiente. E é importante essa prática para a nossa cultura. As queimadas são, em sua maioria, o resultado da exploração predatória e da negligência humana. O planeta não suporta mais o avanço do fogo. Preservar é um dever de todos. E o fogo descontrolado é crime. Nem toda chama é destruição. Há fogo que aquece, que renova, que alimenta. O que deve ser combatido é o abuso, não o costume. Preservar também é respeitar os saberes de quem vive da terra. Os jurados votaram, mas não vou divulgar o resultado, porque quero deixar vocês decidirem. Até o próximo julgamento. Isso mesmo, olha, até o juiz deixou para eles decidir. Deixou para vocês decidirem aí qual é o veredito que vocês dão a respeito dessa situação das queimadas, né? Isso, agora a gente vai ver os papéis e organização desse júri. Como aconteceu? O juiz ou juíza, né, vai conduzir o julgamento, apresentar o caso e controlar o tempo da sentença final. Nesse caso, ele não deu, mas, né, é o papel e a função dele. A promotoria, ela vai ter o papel da acusação, né? Defende a tese de que as queimadas são crimes ambientais com graves consequências ecológicas.
A defensoria, o defensor defende que as queimadas, em certos contextos, são práticas tradicionais e de subsistência, usadas de forma controlada por povos da floresta e agricultores familiares. As testemunhas são personagens convidados por cada lado para reforçar os argumentos. Exemplo, biólogo, indígena, um agricultor, ambientalista, representante do governo. E o júri popular, que são formados pelos jurados, observam os argumentos e decidem por votação se as queimadas devem ser vistas como crime ou tradição cultural. E, por fim, um secretário, né, vai registrar o andamento, aí ele registrou o andamento do júri e o resultado final, que no caso do nosso juiz, ele deixou aí com vocês para decidirem, né? Essa foi nossa aula, acredito que eles tenham aprendido muito e até a próxima. Até a próxima.